Noite, estamos ao vivo para mais uma live, todas as quartas aqui afiando o nosso machado. E hoje eu vou falar sobre o plano que define você bater a sua meta ou não. E sim, gente, tem um plano de bater a meta e não é só a técnica de venda, não. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. Boa noite, Matheus. Ale, Rafa entrou aí, Zilda, tudo bem com vocês? Larissa, papel e caneta na mão. Hoje vai ser uma live diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu utilizo para mim, como que eu me fortaleço, tá? E eu acabei de sair de um atendimento agora que me deixou tão feliz e já vou passar um recado para vocês desse atendimento. O casal foi indicação, né, de um vendedor e eles estão querendo adquirir o seu imóvel e acreditem, eles podem comprar o imóvel com Minha Casa Minha Vida, eles têm mais que 30% de entrada, eles foram 2 vezes na Caixa e não foram aprovados. O que eles alegam ali, né, o pessoal da Caixa? Que por ele, o esposo, já ter um carro financiado, deu comprometimento de renda. E eles ficaram tão felizes ali a hora que eu fui conduzindo. E eles falaram um detalhe que é muito importante. Eles sentiram a minha energia. E eles falaram também da energia desse vendedor que me indicou. Boa noite, Thalisson, tudo bem? Então, assim, a energia, ela muda todo o nosso negócio. E eles me agradeceram tanto. Pensa numa venda assim, de agradecimento, sabe? Agradecendo e contando com o meu trabalho para eles terem ali a casa tão sonhada. E aí, pessoal, entrando, Josi, encaminha essa live para aquele vendedor de consórcio. Tô contando do atendimento que eu acabei de fazer. Então, assim, vou falar mais também para vocês. Thalitinha, tava sentindo sua falta aqui. E eu quero muito fazer aqui, na verdade, com vocês. Antes da gente começar, eu gostaria que cada um aí, eu não sei aonde vocês estão, o que vocês estão fazendo, se vocês puderem, só para a gente começar a nossa live, eu gostaria muito que vocês fechassem os olhos de vocês, tá? Para a gente começar. E que vocês pensassem no porquê vocês fazem, ó. Grava isso. Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo legal? No porquê vocês fazem e para que vocês fazem. Porque se não tivermos um propósito, e o propósito que eu falo não é só o propósito de ajudar pessoas, não. É o propósito dentro da gente, o que realmente nos motiva, sabe? Vamos fazer só um pouquinho essa dinâmica, que isso vai fazer total sentido para a live. Então, fechem os olhos de vocês e eu quero que vocês levem o pensamento de vocês no porquê vocês fazem e para quem vocês fazem. Qual é o significado de vocês acordarem ali todos os dias e de começar um mês zerado novamente e de buscar novas oportunidades? O que te motiva? O porquê que você vende consórcio hoje? O porquê que você está aqui hoje? O que você está buscando? Então, para um minutinho só e eleva o seu pensamento no porquê você faz e para quem você faz. E assim, gente, é lógico que nós vamos pensar nos nossos familiares, nos nossos filhos, mas primeiramente vem a gente, tá? Nós temos que fazer por nós para nos fortalecermos e aí fazer para os outros.
Vocês já pensaram no porquê e para quem vocês fazem? Se vocês colocarem sim, eu vou começar essa live. É muito importante vocês partirem disso, mas não é só falar, Ana, eu sei porque para quem eu faço. Ah, porque eu faço. Quando eu comecei, o meu porquê, e alguns já ouviram a minha história, outros não. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, tá? Não é pobre, é muito pobre. E eu sempre pensava comigo, nossa, eu nasci assim, mas eu não quero morrer assim. Eu via as amigas, outras pessoas, né, tendo coisas melhores, e eu falava, e por que comigo não? Né? Por que que para mim é mais difícil? E aí eu sei o meu porquê. Além de tudo, ajudar a família, é lógico, ajudar clientes, mas o meu porquê era: eu nasci pobre, mas eu não quero morrer pobre. E o dia que eu encontrei uma oportunidade de ajudar pessoas e ganhar dinheiro, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Então, isso eu acordo todos os dias pensando no meu porquê e no meu para quem. Quem me conhece também sabe que eu tenho uma filha linda, maravilhosa e que o sonho dela era até mais alto do que o meu, mas eu ouvi essa frase, né? Então sempre ouvi na vida, Deus dá o chão, você dá o passo. Eu falei, eu vou dar conta. Eu tinha um para quem também fazer. E é isso que me motiva e me dá energia todos os dias. E eu quero falar para você que você tem que visualizar o seu porquê, o seu para quem e qual é a sua estrela do norte. Então, se você já sabe o para quem e o porquê você faz, nós vamos começar essa live. Porque se você não entender isso, realmente a frustração vai vir, não vamos aguentar o não e vamos ficar carregando o mês ruim. E falando assim, mês ruim, mês bom, quem aqui bateu a meta? Quem aqui bateu sua meta do mês passado? Me conta. Porque, gente, já estamos zerados novamente. É isso que acontece. Quem trabalha com vendas, igual, eu recebi os parabéns da administradora que eu trabalho, de uma delas, que foi o meu melhor mês. Parabéns pelo meu resultado. E assim, eu recebi isso no dia 4, eu falei, nossa, mas agora, né, já é dia 4, eu preciso vender, eu já tô zerada de novo. Ai, que legal, parabéns, mas agora o que acontece? Eu tô zerada. E é isso que acontece com a gente, sabe? Começou o mês, zera totalmente, e aí nós vamos ter boletos para pagar, que continua. Se não nos motivarmos, nós vamos, né, não fazer um mês legal. Se fizermos do mesmo jeito, então peraí, no mês de abril eu trabalhei assim. Se eu fizer do mesmo jeito no mês de maio, venda não é sorte, você terá sim os mesmos resultados. Então eu quero que essa live você mude a chave mesmo, você mude o seu comportamento, que você faça diferente para ter resultados diferentes. E não é a live, eu não vou falar só da técnica de venda, tá? Eu vou te falar tudo mesmo com o que nós temos que ter a postura de fazermos diferente. Ó, sou nova, faz 2 semanas, vendi 265 mil. Que legal, Ale, parabéns! Nosso mês fecha só dia 12, legal. E pessoal, eu sei que muitos, um mês começa dia 12, outro 25, mas sabe de uma estratégia que eu utilizo? Que você vai bater a sua meta e fazer um bom salário e seguir essa constância, já vou até falar aqui para vocês, é fazer sempre o teu mês do 1 ao 30, a sua meta. Mas quem já começou dia 12 e consegue trabalhar com dia 12, ok. Mas quem não consegue ainda, sempre foca do dia 1 ao dia 30, porque se o teu mês fecha dia 25, ou se o seu mês fecha no dia 12, você sempre vai bater a sua meta.
tá? Se você focar fechado ali, ou focar do dia 12 ao dia 12, também. Mas eu sempre gostei, mesmo que o meu mês feche em outra data, trabalhar do dia 1 ao último dia do mês, ok? Então, se o seu mês fecha dia 12, você está trabalhando há 2 semanas, dá para fazer muita coisa. E começa também a pensar sempre do dia 1º ao do dia 31, que você vai ter uma constância de resultados. E assim, gente, para quem bateu a meta, parabéns, bateu a meta. Só que agora o que é importante? Ter uma constância deste resultado. Porque tem muitos vendedores montanha-russa. E assim, por que é um vendedor montanha-russa? Porque está trabalhando a mente errada. O mês chegou, vendeu, ok, ganhou um dinheiro. Aí o outro mês fala, nossa, trabalhei tanto mês passado. Aí começa o mês desacelerado. Tem esse ponto do vendedor montanha-russa, ou também tem aquele que carregou um mês ruim e já começa com a energia do mês ruim. Isso também é um mal que não pode continuar. Então, assim, o que eu vou indicar, mesmo para quem já bateu a meta e para quem está carregando um mês difícil, mude a sua energia. Para quem bateu, continue com a sua energia, não seja um vendedor montanha-russa, porque dá para bater a meta todos os meses com constância, desde que você aplique e faça o que precisa ser feito. E a primeira coisa, antes de falar de técnicas aqui, hoje eu vou falar sobre o trabalho da nossa mente. É o nosso cérebro, é a nossa mente que nos eleva e que também nos deixa para baixo. Tudo que você for fazer, você deve trabalhar com sua mente controlando. Inclusive, eu fiz um vídeo, eu faço vários vídeos. Não fiquem achando assim, nossa, a Ana posta vídeo, é tranquilo fazer e postar. Não, eu faço vários vídeos que eu não posto, que eu fico com receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão comentar. Eu ainda tenho isso, então não é só você. E eu fiz um vídeo que eu já falei aqui também, algumas pessoas me conhecem, a minha mudança de todo o processo que eu tive, mas a minha mudança mesmo de chave, aquela virada, aconteceu em 2019, final de 2019 para 2020, aonde eu fiz um treinamento de uma imersão de PNL, Programação Neurolinguística, aonde eu entendi que tudo o que eu queria só dependia de mim e de controlar a minha mente. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é tanto pessoal e como isso mudou a minha vida de lá para cá. Como essa mudança, né? E o que essa mudança fez comigo. Então, você hoje tem que começar o mês com a sua mente diferente. Não é nem... Nós vamos falar de comportamento, mas primeiro ponto eu quero falar da sua mente. É a nossa mente que controla tudo. E o que é essa programação neurolinguística que eu comecei a estudar, a ver depois de 2020. E aí eu fiz vários treinamentos, vários cursos e parei de fazer por um tempo, porque aí eu fiz outras coisas. Inclusive agora, na sexta-feira, vai ter um treinamento de um cara muito bom na PNL. Ele é bem conhecido aqui nas redes sociais e ele vai estar na minha cidade e eu vou reforçar. E aí eu voltei a dar uma outra estudada e quis falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque tem tudo a ver com o vendedor de consórcio. Tem tudo a ver. Sabe, trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso comportamento, trabalhar as nossas ações. É isso que vai mudar o seu jogo. É isso que vai fazer você ter constância. Mas com isso, pensando no quê? No para quem a gente faz e no porquê a gente faz. Porque é só isso que você, né, vai ter motivação para continuar. Conheci você faz uma semana, já acredito muito em você. Ah, Lê, aqui eu sou eu mesma, sou verdadeira, viu? Você conhece a Ana aqui, ó.
E eu sou desse jeito, do jeito que eu sou. Aqui não tem nada, aqui é totalmente verdade, tá bom? Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Todo o nosso controle, gente, e isso é fato, comecem a estudar. Tudo que controla o nosso comportamento, as nossas atitudes, até mesmo, sabe, alguma gripinha que você começa a sentir e aí você fala, nossa, eu não vou pegar essa gripe. Não, essa gripe não vai me pegar. Gente, ela não te pega. Na maioria dos casos, a gripe não te pega. Por quê? Porque você colocou na sua mente que a gripe não iria te pegar. E é isso que faz a programação neurolinguística. Você começar a controlar a sua mente e as suas ações. E isso muda todo o seu jogo, todo o seu resultado. E o que eu vou trazer essa programação para você, para esse mês e para você focar aí e fazer diferente na sua meta? Primeira coisa, eu vejo é comum, tudo aonde eu rodo, tudo que a gente fala, ó, se você pensa, você já está mandando para o seu cérebro, né, para sua mente. Se você fala, é porque você pensou e está mandando para o universo. Então, aqui o seu cérebro começa a acreditar, a sua mente também, e aí você começa a ter ou ânimo ou desânimo. Por exemplo, no nosso mercado de consórcio, eu vejo tanto e eu falo, nossa, por exemplo, não, mas esse mês está muito parado. Nossa, cliente ruim, cliente só fala que vai pensar, o mercado está ruim, ou você ouve de outro vendedor, nossa, não, tá demais, o mercado tá péssimo, o mercado não tá bom. Quem tá falando que o mercado de consórcio tá bom, tá doido. E olha, ou por exemplo, eu tenho muitos vendedores que trabalham em concessionária, né? E aí, ali para o pessoal da concessionária, dos vendedores de carro, está ruim, mas para o consórcio não. Mas aí começa, ai, porque tá ruim, hein? Nossa, tá parado. Nossa, não entra cliente na loja. Nossa, esse mês, olha, o que acontece? O que acontece? É isso que eu vou falar agora, Ali, vou falar da equipe também. Com isso, a gente começa a comprar a ideia, começa a falar também, e com isso, a sua mente para de focar naquilo que você precisa. Então, gente, já anota aí, regra número 1 para o plano da mudança, que você bata a sua meta é não ouça ninguém. E se você se ouvir errado, muda o jeito de ouvir, muda os seus pensamentos, porque você controla os seus pensamentos e os seus pensamentos levam às atitudes, entende? Então assim, o mercado tá ruim, cliente não me responde, cliente desliga, não peguem isso para vocês. O mercado de consórcio, ele está mega aquecido, mas muito mesmo. Eu trabalho com consórcio há 11 anos, eu nunca vi ele tão em alta. Ele está mais competitivo. É diferente, mas ele está muito em alta. Então já começa o mês assim, ó, o mercado de consórcio está bombando. É isso, primeira coisa. E quando a gente trabalha também em equipe, eu tive muito isso, até quando eu era vendedora. Só que eu, gente, depois também dessa minha virada, eu sentava para trabalhar, eu só focava no trabalho. Por quê? Porque eu tenho minhas ambições, eu tenho meus objetivos, eu tenho meu para quem, eu tenho meu porquê. Então, assim, não adiantava eu ficar ouvindo os outros, mas o ambiente influencia. Ah, Ana, mas eu vou sair do meu ambiente? Eu não posso sair do meu ambiente, não. Você não deve sair do seu ambiente, mas você tem que se blindar desse ambiente. Você tem que fazer uma blindagem. Se você não consegue, se você não é a pessoa para mudar esse ambiente, você tem que fazer uma blindagem dele. Por quê, gente? As pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E isso é automático. Tá? Por exemplo, eu recebi o parabéns do meu coordenador, da administradora, e aí eu falei, nossa, fiquei em primeiro lugar,
Aí eu falei, nossa, mas fulano tá ali logo atrás de mim. Eu falei, eu quero que ele venda bem. Olha só, gente, é automático. Eu quero que ele venda bem, mas não mais do que eu. Automático. Eu quero que a pessoa venda bem, mas eu quero estar primeiro, eu quero vender melhor. E isso é normal, mas só que tem pessoas que às vezes utilizam palavras, o jeito que vem dela mesmo, que tá dentro dela e que vai te influenciar. Então você tem que fazer essa blindagem, tá? Por exemplo, dentro de um time, o que que acontece? Você tem que blindar a sua mente. O amiguinho, o coleguinha tá ali e fala assim: nossa, ó, o cliente desligou na minha cara. O cliente nem desligou, caiu a ligação. Pode ser que o cliente desligou, mas liga de novo. Eu coloco na minha mente que caiu a ligação, não que ele desligou. Entende? Aí o amiguinho fica ali, nossa, o cliente desligou. Nossa, mas que saco, o cliente isso, aquilo outro. Gente, aí você ouve assim do amiguinho, aí você já compra a ideia, né? Nossa, o cliente me bloqueou. O cliente nem bloqueou. Às vezes só não chegou a mensagem. Aí o que que você já pensa? Se acontece com você, gente, isso é fato. Tudo que eu tô te falando aqui é fato. Aí aconteceu com você, você tá numa ligação, caiu a ligação, mas só porque você comprou a ideia do teu amiguinho que o cliente desligou, você nem retorna, porque você pensa, nossa, o cliente desligou. Aí acontece com você de mandar uma mensagem, o cliente nem recebeu essa mensagem, você pensa assim, nossa, o cliente me bloqueou. Olha o quanto de energia ruim estamos mandando para nossa mente, e aí essa é a programação. Essa é a programação. O que a sua mente está recebendo? É isso que você está alimentando. Então, depois ela vai trabalhar no automático como? Com essa energia. Não é com a energia boa. Não é com o pensamento legal. Sabe? E isso, gente, é automático. Agora, o que nós temos que fazer esse trabalho? Espera aí, não. Ah, o cliente não desligou. Vou ligar de novo. Ah, se o cliente desligou, tudo bem, vou para o próximo, mas eu não vou pegar isso em mim. Eu tenho essa resiliência de falar, então tá, vem o próximo, chama o próximo. É isso que faz vendedor de milhões ter resultados com constância. Ele se blinda do que faz mal e fortalece o que faz bem. Entende? E o que mais tem... Ah, Ana, mas eu não trabalho com time e eu também tenho esses pensamentos. Normal, né? A gente pensa, porque aconteceu, aí você já pensa, não, o cliente me bloqueou. Ah, o cliente desligou. Imagina se você carregar isso o dia todo, como que vai ser o seu dia? Como que vai ser a sua produção? Então, o primeiro passo para nossa mudança, principalmente se você quer bater a sua meta com constância e não esperar de sorte, está aqui, ó. E eu falo sempre, né, de um tripézinho. A mentalidade, gente, é a base de tudo. Se você não fortalece a sua mentalidade, não adianta você ter foco, você ter disciplina, se a sua mente não está forte, fortalecida. Ok? Então, assim, comecem a trabalhar a mente diferente. Por exemplo, você já tem que estar o seu começo do mês todo pronto, todo já assim, ó, com a sua agenda estratégica formada. Você tem que fazer uma engenharia reversa, analisar como que foi o mês de abril, o que você fez de bom e o que não foi tão bom assim que você precisa melhorar. Por quê? Se você já entrar no automático, e eu sei, gente, que cansa. Eu ando bem cansada também. Eu falo, nossa, não sei como eu aguento, mas eu preciso aguentar, entende? Eu preciso fazer. Então, assim, mesmo no cansado, não comece o seu mês no automático. Defina, faça um plano de ação, alinhe a rota. O que eu fiz que foi bom, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer e pontua para você alinhar a sua rota. Sabe por quê?
Porque se você fizer do mesmo jeito, se você fizer no automático, se você deixar acontecer, igual foi o mês de janeiro, mês de janeiro foi bom, fevereiro foi ruim, março foi bom, abril foi ruim, vai ficar pior. Entende? Então analisa como foi, o que eu posso melhorar. Fiz poucas prospecções, coloquei poucos clientes no meu funil, então eu preciso melhorar isso. Eu tenho bastante cliente no meu funil, mas eu não tenho fechamento, então está faltando um fechamento. Eu tenho um fechamento, mas eu não estou tendo uma abordagem, eu preciso melhorar a abordagem. E assim, além da mente, e eu falei do casal, né, que eu acabei de atender, e eles falaram da energia. Gente, venda é energia. Se você fazer uma prospecção desanimado, mas hoje eu não tô bem, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, a mulherada, né? Eu tô com cólica, ou eu tô gripado. Gente, pensa no seu pra quem e no seu porquê. Porque eu fico cansada, mas a hora que eu estou com o cliente, não importa se é no vídeo, não importa se é pessoalmente, não importa se é por telefone, a minha energia tem que estar em alta. Porque é a energia que vende. O cliente, ele sente isso, sabe? Ele sente também se você está desmotivado. E cliente nenhum quer comprar com vendedor desmotivado. Entende? Então, assim, muda essa energia. Eu sei que não é fácil manter uma constância. Eu sei que temos dias bons, dias ruins, mas eu vejo que isso é um diferencial em mim, sabe? E eu vejo quando o cliente sente essa energia. E eu vejo até mesmo nos alunos, vendedores, quando liga com uma energia baixa, o cliente não dá atenção, ele vai desligar mesmo. Agora, como que um cliente vai te desligar com uma energia alta se você está passando essa energia para ele, entende? Ele não vai desligar. A energia é o que comanda a sua negociação. Então, além de trabalhar a sua mente, de você fazer uma programação ali, de um alinhamento de rota, nesse alinhamento de rota, coloca ter mais energia. Escreva na sua frente. Hoje você precisa fazer com mais energia para você ler todos os dias, porque isso muda o jogo. Porque quando você tem energia, o cliente ele percebe que você não quer só vender para ele, que você realmente quer ajudá-lo. Agora, sem energia nenhuma conduzindo, o cliente sai da sensação, eu preciso comprar, e ele entra na sensação, esse vendedor só precisa me vender. Entende? Então, a energia já é 50% da sua negociação, ok? Deixa eu ver só aqui uns comentários para não me perder. PNL mais MFA, com certeza, Rafa, com certeza. Na minha própria equipe tem reclamação. Um saco, a gente que é nova tem que se blindar. Ale, eu vou te contar uma história e tem que se blindar mesmo. Por quê? Tem uma história, sabe a história de um senhorzinho? Esse senhorzinho já é um funcionário antigo da empresa, tá? Pensa na empresa X, esse senhor é um funcionário antigo, ele vive falando mal da empresa, vive contaminando as pessoas, mas ele mesmo nunca sai. Todo mundo acaba saindo e ele permanecendo. E se tudo é tão ruim mesmo, por que ele continua na empresa? Entende? Então, assim, é complicado e as pessoas fazem isso mesmo, mas aconteceu comigo, só que eu me blindo. Eu sei o porquê que eu estou ali, o para que eu estou ali, e assim, se depende só de mim, eu vou focar só em mim. E se blinda mesmo. É legal, nós temos colegas ali, a gente conversa, mas a blindagem, ela tem que acontecer. Por quê? É sem o outro querer. O outro nem está querendo, sabe, te passar essa energia, mas acaba passando, tá?
Só vendi porque sou vendedora faz tempo de outros produtos e não acredito em mês bom ou não. Boa, eu também não acredito, tá? Quem faz o mês é o vendedor, não é o mercado também. Acreditem nisso, não é o mercado. Quem faz o mês é o vendedor. Não foi o cliente ruim, não foi o mês ruim, desculpa. Porque se você plantou, você vai colher. Então, assim, depende da gente. Quando eu não alcanço o meu objetivo, eu não coloco a culpa em ninguém. Eu já tenho essa autoculpa. Eu falo, você deixou de fazer isso, aquilo, outro. Aí eu vou colocar desculpa, mas trabalhei mais nisso, tava cansada. É que a gente quer colocar uma desculpa, mas a culpa é só nossa, tá? Está dentro de você, eu no caso, batalha é forte, eu também tenho muita responsabilidade. Sim, acontece muito no dia a dia, faço 50 ligações por dia e é normal, faz parte do processo. Bora pro próximo, fico feliz, minha meta é vender 2 milhões, olha que legal. Estar atenta no detalhe, olhando com honestidade para a autoavaliação. Isso, Renata, é uma autoavaliação. A Leana, hoje fiz PAP, muito bem, ó, debaixo do sol, agendei 4 reuniões, peguei 12 contatos novos. Eu acho muito legal fazer o PAP, mas desde quando você não tenha clientes ali para ligar, mas se você se vê melhor ali no tete a tete, ótimo PAP para você e parabéns, tá? Então assim, ó, trabalhar a mentalidade, trabalhar a energia, se blindar, saber o para quem você faz, o porquê você faz, é aonde vai determinar que todos os meses sejam bons. E, gente, eu vou falar uma coisa. Eu já fui corretora de imóveis também. Eu já trabalhei com isso. Mas vender consórcio dá mais dinheiro. Dá muito mais dinheiro vender consórcio. Eu não sei, e sabe, eu fico pensando como que tem pessoas que ainda vendem consórcio e ganham menos de 2 dígitos por mês. Não entra na minha cabeça. Desculpa, gente, não entra. Não entra. Porque a primeira vez que eu fiz uma entrevista e única, né, para vender consórcio, e esses dias eu tava vendo meu troféu lá, vou mostrar para vocês os meus troféus. A primeira vez eu falei assim, ó, pro gerente, eu falei assim, o teu vendedor melhor aí, qual foi o maior salário dele? Porque eu queria saber, né, aonde que dava para chegar. Aí ele falou assim, o meu vendedor, isso 10 anos atrás, tá? Vamos fazer 11, olha só. E eu já vinha de um salário bom, porque eu era propagandista de laboratório, eu já ganhava 2 dígitos por mês, eu já vinha com um salário legal. E aí, mas passei por uns perrengues, enfim, né? Aí eu sofri um acidente, passei por uns perrengues, passei a não ganhar 2 dígitos por um bom tempo. E quando eu fui fazer essa entrevista, eu falei assim, o seu melhor vendedor, qual foi o maior salário dele? Ele falou assim pra mim, este mês ele vai ganhar 16 mil reais. Eu falei, hã? E passando por um perrengue. Falei, sério, 16 mil reais? Eu falei, nossa, ótimo, eu nem posso sair da minha casa para ganhar menos que 5 mil. Pra mim tá ótimo. Aí ele falou assim, e você consegue? Eu falei assim, se ele conseguiu, eu consigo. Ele não é diferente de mim. É só eu aprender com ele. É só eu fazer o que ele faz. Eu consigo aprender assim? Ele virou para mim e falou, se você depende só de você. Eu falei, então ótimo, então eu vou fazer acontecer. E aí no primeiro ano eu não fui a melhor vendedora do grupo, né? Eu tinha acabado de entrar, mas no segundo ano, no terceiro, no quarto, e aí eu saí ali no quarto ano, eu fui a melhor vendedora. Eu passei um outro vendedor que hoje é gestor lá. Então, assim, eu falei, se ele pode, por que eu não posso? Eu posso. Eu tenho as mesmas condições. E olha que tudo bem, eu posso ser mais limitada em algumas coisas, mas eu posso conseguir. É isso que eu quero falar para você. Trabalhe a sua mente para isso, sabe? Agora,
eu sei que você tá aqui, você já é diferente, só por você estar aqui. Mas assim, se o outro conseguiu, você consegue. Gente, CLT, tá? CLT, eu não tô falando de representante, não. Então, assim, aí aquilo ali eu falei, nossa, eu vou mudar de vida aqui. E a hora que eu descobri que, porque eu nem sabia o que era consórcio. Acha, tinha refinanciado um ninho que eu tinha há uns anos atrás, 3, 4 vezes, nunca paguei tantos juros na minha vida. Casa própria com consórcio, eu nem sabia que existia, só com aprovação de financiamento ou comprando de incorporadora, sabe? Nem sabia sobre consórcio. Eu falei assim, nossa, dá para ajudar o outro e ainda ganhar um bom dinheiro. Caraca, não tem nada melhor que isso. E eu já recebi minha comissão, falei, nossa, é perfeito. Então, gente, vendedor de consórcio que ganha menos que 2 dígitos por mês e não mantém uma constância, algo tá errado. E não é só a técnica de venda, desculpa. Muitos vendedores procuram uma nova técnica de venda, aperfeiçoar a técnica de venda, isso é importantíssimo. Mas se você não fortalecer a sua mente, se você não fortalecer a sua base, se você não entender o porquê e o para quem, não adianta técnica nenhuma, gente. Por isso que hoje, assim, eu não tô só falando da venda ou a técnica de venda, é trabalhar o nosso comportamento, são as nossas atitudes. Isso muda, sério, 70% do seu resultado. Outro 10% é técnica de venda, outros 10% é isso, outro é aquilo, mas 70%. Se você forma a sua base sólida, cara, você vai ser vendedor de milhões todos os meses, entende? Mas para isso, você precisa fazer todo esse processo. Outra coisa, trabalhar com vendas, principalmente venda de consórcio, não pode ser pessimista. Eu vejo tanto vendedor pessimista, cara, tá na profissão errada. O vendedor de consórcio, ele tem que ter resiliência, ele tem que ser otimista, ele tem que ter energia, ele tem que falar, peraí, vamos para o próximo, deixa eu fazer diferente nisso. Eu vejo tanto vendedor pessimista que eu fico pensando, por que você tá fazendo aí? Cara, por que você acordou, saiu da tua cama para você fazer o quê? Sabe, vai trabalhar de outra coisa, porque você não tá fazendo aquilo que você gosta. Entende? Vendedor de qualquer área, ele tem que ser otimista no último. Trabalhar com vendas é otimismo. Por mais que ali está difícil, vamos ser otimistas. Entende? Então, deixa eu ver. Você no passado. Obrigada por compartilhar, me dá fôlego para continuar. Lê, se eu te contar a minha história, ixi, eu assim, ó, além da gente mudar a vida das pessoas vendendo consórcio, o consórcio mudou a minha vida. Foi onde eu vi aonde eu poderia chegar fazendo isso. O que eu poderia fazer, sabe? Eu não sabia nem o que era consórcio. Mas eu falei, mas eu já vendia, igual você, eu já vendia outras coisas. E aí eu falei, não, eu vou me esforçar, vou estudar, vou fazer treinamentos, sabe? Aí eu fui depois melhorando a cada dia. Nunca soube sobre consórcio, tudo novo, mas quero muito. Isso é o mais importante. É o querer, mas é o querer daqui de dentro, sabe? É o querer com vontade, igual você foi hoje no PAP, no sol quente, e mesmo assim você tá animada, você tá aqui, é esse querer. Porém, tem que ter essa constância do querer. Porque senão vai ser um mês bom, um mês ruim, outro mês bom, outro mês ruim. E a constância do querer junto com o método. E, gente, assim, ó, você cria esse querer, sabia? A gente cria esse querer. Só vocês aplicando o método que eu vou falar aqui, vocês vão criar um querer, porque coloca na frente de vocês o porquê e o para quem. Se é pelo seu filho, se é pela sua família, se é por você. Coloca ali na frente que isso vai te motivar todos os dias a ter esse querer com constância.
tá? Esquece que o país está em crise. Gente, outra coisa que você vai programar. Ai, porque enquanto não passar a política, enquanto não passar IPVA, enquanto não passar esse governo, enquanto não passar oh meu Deus, essa guerra, isso tudo a gente manda para o nosso cérebro. Tudo é neurociência. Aí a gente começa a pegar uns clientes assim, nossa, e depois que você começa a programar o seu cérebro, você trabalha diferente. Porque teve a época da mudança de governo, né? Bolsonaro, Lula, e aí eu só ouvi assim, ó, em novembro, lá dezembro. Ah, não, agora não, eu não sei como que vai ficar esse governo. Não, eu não tô nem pensando em fazer nada. Na verdade, eu nem sei se eu vou ficar no país. Aí eu comecei a ouvir de uns 10 clientes isso. Aí eu comecei a falar assim para o cliente. Falei, não, eu preciso mudar a minha abordagem. Não pode ser. Eu falava assim para o cliente, me conta uma coisa, você tem quantos anos? Desculpa te perguntar. Aí o cliente falava assim, 50 anos, né? Eu falava assim, por quantos governos você passou? Quantas mudanças de governo você teve? Ah, já passei por várias. Eu falei, e você alguma vez dependeu dele? Porque já imaginou se você parar tudo na sua vida e você só começar a fazer algo depois que, né, ter alguma decisão e que nada é decisivo? Tudo realmente é instável? Por quantas vezes você passou por uma instabilidade? Ele falou, por várias. Eu falei, então, Bia, estava sentindo sua falta. Então, isso. Aí, gente, a hora que eu comecei a ter essa postura, a não aceitar, porque eu desligava o telefone e falava, ai meu Deus, e agora é verdade? O que vai ser, né? Depois eu comecei a mudar minha postura, eu comecei a parar de receber clientes assim, sabe? A hora que eu prospectava, o cliente não falava nada de governo, porque eu mudei, eu reprogramei a minha mente. Que é igual quando, por exemplo, eu só pego clientes que está pagando aluguel e não conseguem pagar uma parcela junto de consórcio, não tem entrada. Para de pensar isso, se reprograma. Aí você começa, e outra coisa também, foca. Você está indo para um lado errado de cliente. Foca no médio padrão, que já tem um imóvel, já tem condições de dar como lance e pagar uma parcela, entende? É só reprogramar. E isso, gente, vou falar, mudou a minha vida. Por mais que às vezes acontece alguma coisinha, eu volto. Não, peraí. Outro dia, eu estava com a Thalitinha, não sei se ela continua aqui, mas eu falei assim pra eu fui ajudá-la ali, né? Eu falei, nossa, Thalita, você só tá com cliente pobre. Não é pobre assim, gente, de não conseguir pagar nada junto, de não ter nada, de pobre, pobre. Eu sou pobre, tá? Mas pobre, pobre de nada. Eu falei assim, usei o termo, né? Eu falei, nossa, Thalita, mas você só tá com cliente pobre. Vamos mudar isso, ó. Vamos mudar isso, muda o foco, começa a ver onde você vai pegar uns clientes melhores, porque esses clientes que estão vindo aqui para você não têm condições. Aí ela falou, verdade, vamos mudar o foco, agora eu só vou pensar que eu vou ter clientes melhores, clientes que tenham condições. A bichinha começou ali, ó, a vender, começou a mudar, entende? É a energia que você coloca, é a sua mentalidade que você trabalha. Então, assim, mudem, não tem, o país tá ruim, guerra. Gente, eu não estou ouvindo de ninguém que agora não dá porque o país, né, porque tem guerra, porque eu não sei como que vai ficar, porque tá instável, porque eu me reprogramei, sabe? E se eu pegar algum cliente assim, eu mudo de rota. Então vamos lá, além de tudo que eu falei aqui, o que você precisa fazer para ter um mês diferente? Atitudes diferentes. No alinhar a sua rota, como eu já falei, mas não adianta alinhar a rota se você não trabalhar a sua mente. No alinhar a sua rota, consórcio, qual administradora recomenda? Peraí, já vou responder. No alinhar a sua rota, você tem que colocar, se você precisa, ó,
como que eu faço? Eu divido a minha meta por semana. E assim, gente, ó, hoje saíram duas vendas, tô com mais um cliente ali. Eu abri meu mês hoje, tá? Perguntei para vocês, mas eu abri meu mês hoje. O meu, né? Meu mês eu abri hoje. Mas eu já estava desesperada sem transparecer. Por quê? O que que eu fiz? Peguei a minha meta mensal, dividi ela por semana. E aí eu vi que a semana já estava terminando, porque amanhã, né, já será dia 7. E eu não tinha vendido ainda. Eu falei, não, espera aí. Alguma coisa tá errada aqui, eu preciso alinhar essa rota. E falei, vou para fechamento. Vou pegar as minhas pendências e vou para fechamento, porque minha semana já tá terminando. Então, no seu alinhar rota, não pensa, se você precisa vender 1 milhão, 1 milhão. Igual aqui, vamos lá, vai colocar a meta, vou falar 1 milhão, mas a meta da Lê são de 2 milhões. Mas você precisa vender 1 milhão por mês? Então já divida isso, são 250 mil na semana que você precisa vender. Agora, o que você precisa analisar? Quantos clientes eu tenho que ter ali no meu funil por semana para vender 250 mil? Então, você vai pegar o seu ticket médio, e você sabe que é bem melhor colocar um ticket médio menor do que o que você alcança, porque assim você corre mais e tudo que vier depois é lucro. Então, vamos imaginar aqui que o seu ticket médio seja, né, 100 mil, vai, ou 50 mil. Você precisa fazer de 3 a 4 vendas na semana. Com quantos clientes você precisa falar na semana? Quantos clientes precisam ter no seu funil para você atingir de 3 a 4 vendas? Me conta. Eu gostaria de saber. Ah, Ana, mas como que eu vou saber quantos clientes eu preciso estar ali com uma tratativa? Tudo vai depender da sua conversão de fechamento. O quão você é bom no fechamento, sabe? Só que eu gosto de trabalhar com mais clientes do que o que eu preciso, porque eu não gosto de ficar refém de clientes. Eu não conto com o ovo no seu da galinha. Eu já vou direto ao ponto. Eu não fico ali com medo de dar fechamento em clientes, porque se eu ouvir um não, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. E não fico. Para mim, se eu ouço não ali na hora, já me motiva e me dá energia para correr atrás do outro. Entende? Então, tudo vai depender de como você trabalha. Então, vamos supor, eu tenho uma conversão de 5%. Então, para vender 5 cotas, eu preciso falar com X clientes, vamos colocar ali 50 clientes na semana ou 100 clientes, vou falar com 100 clientes, agendar 30 reuniões. Dessas 30 reuniões, eu tenho 15 propostas para fechamento. Desses 15, você tem que tirar os seus 3, 4 vendas. Sabe o que acontece? Tem muito vendedor que falam com 10, 15, vou colocar 20 clientes, vai, na semana, que tá ali, né? Os clientes estão ali, aí o vendedor acha que o cliente vai fechar, aí o cliente não fecha, a semana já era. Aí o vendedor, porque a mente fala assim, mas eu ainda tenho a outra semana, essa é só a primeira semana do mês. Aí ele faz a mesma coisa na outra semana, aí não fecha, aí fica desesperado no fim do mês. Aí quando a gente fica desesperado no fim do mês, a gente pega qualquer cliente, faz qualquer negociação, dependendo, porque você tá desesperado, entende? Então, divida a sua meta semanalmente e assim, se preocupe mesmo se você não vender na primeira semana e não bater sua meta. Coloca como um sinal ali. Eu não bati a minha meta na primeira semana, na segunda semana, eu tenho que fazer a meta da primeira e da segunda. Porque, desculpa, se você deixar passar para a terceira, aí já era. Aí você vai sim acelerar, mas vai... Ana, mas eu vendo em 2 semanas. Nossa, eu vendo tanto no último dia do mês. Vende. Mas aí
E a qualidade da venda? Desculpa, não é a mesma. Não é a mesma qualidade. Entende? Então, assim, nós temos que ter qualidade nessa venda. Se você dividiu a sua meta por semana e não bateu na primeira, desculpa, pode acelerar. Pode acelerar, porque senão você não vai ser um vendedor de milhões. Não vai, gente, não adianta. Ah, Ana, mas eu já fiz. Você faz com constância. Porque vendedor de milhões, ele tem que fazer com constância. Você tem constância? É aí que vem a diferença. Dividiu a meta na semana. Igual a Lê ali, ela fala com 50 por dia. Lê, você que tá começando, quando eu comecei, eu fazia 80, 90 por dia. Você que tá começando tem que fazer esse número mesmo. Para quem está começando, quanto mais prospecção você faz, quanto mais agendamento você faz, quanto mais clientes você coloca no seu funil, mais venda você vai ter. Entende? Mesmo que a sua abordagem não esteja legal, você vai aprender, o seu fechamento não esteja legal, a quantidade de clientes que você está colocando vai dar o seu resultado. E aí, com isso, você vai separando. Olha, onde eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar nesta etapa aqui, que não tá dando. Depois da abordagem, do rapport, mas a hora que eu vou pro fechamento não deu. Ou a minha abordagem está fraca demais. Entende? Ou eu não estou conseguindo enfraquecer as objeções. Aí você vai analisar. Exato. Porque o volume, com o volume você vai aprender e conseguir analisar o que você precisa fazer, entende? Então, coloque em volume. Ah, Ana, eu já trabalho com consórcio há muito tempo, para mim tá tranquilo. Olha, se para você tá tranquilo, se você não quer fazer mais além disso, ok. Agora, quem quer fazer mais, né? Quem quer ter o a mais, ele vai dar uma acelerada, vai fazer mais prospecções, sabe? Vão marcar mais reuniões. Então, assim, é importante, tá? E outra coisa, ó, a cada 3 dias tenho que fechar uma venda. Ó, o Eliéder já tem isso programado na mente dele, que a cada 3 dias ele precisa fechar uma venda. O Alan, que é o rei do consórcio aí, um aluno meu mais que especial, vende milhões só com venda de consórcio de carro. Ele já programa a mente dele que todos os dias ele acorda cedo, ele não pode terminar o dia sem uma venda. Entende? Ó como ele programou o cérebro dele, que eu estou falando de programação neurolinguística também. Olha o que ele fez. Ele programa, ó. O Eliéder falou 3 dias uma venda. O Alan todos os dias eu tenho que terminar o dia com uma venda. E se ele não termina, no outro dia a energia dele é maior do que no dia anterior. Por quê? Então eu preciso fazer 2 vendas hoje. Mas aí tem gente que não trabalha essa mentalidade, que não se reprograma e aí vai viver frustrado, vai viver reclamando do mercado, vai viver reclamando do cliente, vai falar que é o consórcio que é difícil, entende? Ah, Ale, você é do grupo JS? Que legal, que legal. Ah, bom, eu não sabia. Então, assim, é ele mesmo. Ele já trabalha a mente dele que ele precisa vender uma cota por dia. Antes de fazer consultoria, que eu já faço há muito tempo, né, treinamentos, eu tinha esse mesmo pensamento. Todo dia eu acordava, hoje eu preciso fazer uma venda. Eu não terminava o dia sem pensar nessa venda pronta, entendeu? Então, isso é importante. Mas você foi ali, dividiu sua meta semanal, sabe o quanto de clientes que você precisa ali prospectar, o quanto que você precisa agendar. Porque hoje eu percebi isso aqui em São José dos Campos. Nós fizemos 2 reuniões online, ou 3, eu não lembro. Se fizemos 2 ou 3 reuniões online com clientes daqui. E o presencial fechou. Fechou. Ainda o cliente falou assim, nossa, no Facebook eu tava olhando lá e, menina, eu chamei vocês aqui, um monte de gente começou a me chamar. Lógico que ele deve ter dado uma fuçada, né? Quer dizer, então, esses clientes de lead patrocinado têm que saber vender, porque ele está no funil de todo mundo, entendeu?
Aí ele falou assim, não, mas eu vim aqui porque eu senti segurança, eu fiz isso, aquilo, outro. Eu falei, legal, já fechou ele. A reunião online de uma foi fechamento e da outra o cliente vai amanhã na concessionária. Então assim, gente, o cliente ele quer mais segurança. Eu vejo tanto vendedor enrolando em conversinha de WhatsApp que eu falo, meu Deus, você tá querendo perder tempo. Você tá querendo perder tempo. Já pega o telefone e liga pro cliente. Aí, olha a programação neurolinguística, né? Não, o cliente não atende ligação. Ai, o cliente não atende ligação, eu já tentei. Eu falo, então vamos ligar aqui agora, vamos ver se ele não vai atender. Gente, olha isso! Sabe, você já otimiza seu tempo, você já sabe o que o cliente precisa. Chama o cliente para uma reunião online, marca uma reunião com ele. Ó, era 8 horas da noite aqui, antes de começar a live, eu estava em uma reunião online e fechei a venda, entende? Então, assim, é isso. Além de você fazer tudo isso que eu tô te falando, parem de ficar de conversinha, um WhatsApp enrolando, sabe? Cozinhando ali o ovo. Marca a reunião, vai para a ligação, porque o mercado de consórcio está aquecido. Então, se você não está agendando o suficiente, já marca dentro da sua semana. Eu preciso agendar 30 reuniões. 30 reuniões, já marca, faça a sua agenda. Dependendo da sua conversão, para sair de 3, 4 vendas. Porque nisso você já bate a meta da sua semana e você já começa bem a outra, sabe? Você já começa sabendo tanto que você tem potencial. Porque isso também muda, porque quando a gente já começa naquela, ai, nossa, eu tô carregando um mês difícil, minha semana começou difícil, se você não fortalecer a sua mente, você já vai começar derrotado, né? Você já vai começar derrotado. E isso acontece, isso é normal, tá? Então, agendem mais reuniões ou chame o cliente. Ah, Ana, mas o cliente vai demorar para vir até a minha pessoa e fazer presencial. Então, ótimo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma reunião online. Porque o cliente, igual esse casal, ela falou assim, eu pedi para minha gerente do banco, mas você acredita que ela nem me respondeu? Eu falei, olha, ainda bem, eu vou te explicar o porquê. Ela falou, o meu marido também chamou um vendedor de tal lugar, ele também nem me chamou. Agora, o fulano aí, na hora que eu chamei, ele me respondeu com a energia legal. Ele já falou de marcar a reunião para 7 horas da noite. Você me atendeu super bem, com uma energia legal, no horário que eu posso. Assim, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entende? Então, assim, marquem reuniões. Marquem online, já deem fechamento, a venda ela acontece. Se você fizer tudo certinho, vai acontecer, ok? Então marquem mais reuniões, façam mais prospecções, assim, de entender qual que é o teu momento, quantos clientes você precisa para bater a sua meta. Faça essa meta ser batida semanalmente. Se não bateu na primeira, bata na segunda. Não carregue para as outras 2 semanas, porque tá passando rápido demais. E aí já era. Analise, alinhe a sua rota e veja aonde você precisa melhorar. Se é na prospecção, se é na abordagem, se é no fechamento, se é enfraquecer objeções, se é o perfil de clientes, porque depois que você entende de pessoas, de perfil comportamental de pessoas, o teu jogo muda. Toda venda acontece. E é um trabalho difícil, porque mesmo assim, conhecendo pessoas, conhecendo a estratégia, o nosso cérebro trabalha na automática, é o tempo todo você tendo que reprogramar ele, né? Então isso é comum. Mas assim, você fazendo tudo isso, alinhando, não tem como você não ser um vendedor de 2 dígitos de ganho todo mês e com constância. Mas para isso tudo você precisa fazer. E eu sei que quem tá aqui vai fazer.
E, gente, o básico bem feito, ó, com o básico bem feito, não precisa nem fazer muita coisa, não. O básico bem feito, você já ganha mais de 2 dígitos por mês. Isso é fato, tá bom? Vou abrir aqui para algumas dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu para entender? Eu quis falar mais mesmo do nosso lado emocional, da nossa mente, da nossa energia. Ó, eu trabalhei o dia inteiro. Hoje eu acordei 6 horas, fiz meu inglês, trabalhei um monte, fiz um monte de atendimento online, fiz um atendimento antes aqui. E eu não estou com a energia baixa com vocês. Por quê? Porque vocês não tem nada a ver com o meu dia a dia, igual o cliente. O cliente não tem nada a ver com os nossos problemas. O que ele precisa? Da energia alta. Entende? Mas assim, Ana, mas mesmo cansada eu tô fazendo. Faça, mas faça com um sorriso no rosto. Faça com energia, tá? Pessoal, nenhuma dúvida até aqui. Vamos fazer diferente. Divida a meta aí semanalmente, com energia, com mentalidade fortalecida, com blindagem, se blindem. Não ouçam, o mercado de consórcio está mega aquecido, tá? Os financiamentos não estão liberando a inadimplência. Não sei se vocês estão vendo as matérias. A inadimplência ela está muito alta. E quando a inadimplência está alta, os bancos, eles cortam, eles fecham, entende? Então, assim, não fiquem achando aquele cliente que fala, mas eu vi financiamento. Hoje eu nem faço vídeo de consórcio comparando com financiamento. Gente, desculpa, financiamento não é o nosso concorrente. Quem ainda acha que financiamento é o concorrente também está errado. Hoje o concorrente seu é mais outro consórcio, porque o consórcio está em alta, ou até mesmo comprar à vista, porque financiamento, a gente não está tendo nem liberação de financiamento. E um cliente que quer para ontem, hoje na minha visão, o cliente ele quer para ontem, ele está disposto a pagar isso, o financiamento não é meu concorrente, gente. Eu não fico fazendo vídeo, porque financiamento você paga X, consórcio você paga Y. Gente, não é o financiamento que é teu concorrente, não. Começa a prestar atenção, tá? Não é o financiamento. Eu queria ver com você, Ana, qual a melhor abordagem para o cliente dar mais abertura. Como você aborda um cliente? Com energia. Energia. E aí depende da abordagem. Eu abordo por telefone, né? Agora, se não for por telefone, por exemplo, um PAP com um sorriso no rosto, energia. E assim, eu não saio oferecendo produto, tá, Lê? Eu não saio oferecendo produto. Ninguém acorda querendo comprar um consórcio. A pessoa, ela precisa resolver um problema na vida dela, que é onde todos os problemas, né, tirando saúde ou que o dinheiro não vai fazer, ou algumas outras coisas, o dinheiro resolve. Então, nós trabalhamos com o dinheiro mais barato do mercado. Agora, eu não saio oferecendo consórcio, nem por ligação. Eu não saio oferecendo consórcio. Eu faço uma abordagem eu saio primeiro fazendo uma pergunta e com energia. Aí depende o perfil de cada cliente. Eu sei que esse cliente é um perfil investidor, eu vou fazer uma abordagem. Eu sei que esse cliente é para uma troca de veículo, eu vou fazer uma abordagem. Eu sei que esse cliente... E assim, eu não abordo, por exemplo... oi Luquinha, quanto tempo, né? Eu não abordo, por exemplo, assim... você está pensando, ou você, né, hoje paga aluguel. Eu não trabalho com esse perfil, não abordo assim. Então, tudo depende do que você quer direcionar. Eu não sei como que você trabalha. Você trabalha aonde? Me fala para eu poder entender. E aí, depende esses contatos, da onde você vai tirar, você faz a abordagem. Mas eu faço uma abordagem com pergunta, sabe? E com energia. Então, por exemplo, se é um cliente investidor. Oi, João, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Ana Campos, especialista em alavancagem patrimonial e investimentos. Hoje eu vi que você já faz algum tipo de investimento e eu gostaria de saber quais. Porque eu tenho um método também de investir, de alavancar patrimônios, que realmente eu tenho certeza que vai fazer muito mais sentido para você.
Aí é lógico que ele vai perguntar, mas qual é o método? Aí eu volto, hoje você investe em quê? E aí depende, vai fluindo, entendeu? Então depende, cada perfil tem uma abordagem. Por exemplo, eu gosto, e mesmo se trabalha com concessionário ou alguma coisa, ou você que é da Embracon, eu sei que quem vende imóvel, quer ficar ali focado no imóvel. Mas eu comecei com carro, gente, eu acho o carro muito mais fácil, muito mais prático até da entrada. Você pode entrar com o do carro, a abordagem, mas ali naquela negociação, né, ali na tua abordagem, você identifica a necessidade do seu cliente, aí você vai focar o consórcio dentro disso. Olha lá, o Alan, o rei entrou, falamos de você aqui. Então, depende, por exemplo, se é algum perfil de cliente que você ainda não sabe, né, qual é o perfil dele, você já pode entrar assim. Oi, João, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana Campos, especialista em negócios, eu utilizo da empresa tal. Já deu certo a troca do seu veículo? Eu já afirmo se já deu certo. Porque ele vai falar sim ou não, não estava vendo isso, não sei o que, e aí eu vou entrando no bate-papo, entende? Aí você já vai entrando no bate-papo e tirando informações, entende? Ah lá, o Luquinha, tempo mesmo, Ana, quero te agradecer, fiquei gigante na empresa por conta de você. Que legal, muito bom, parabéns. E assim, eu vejo também, acontece, é normal, muita gente fala assim, nossa, eu já cheguei no nível, não preciso mais. Mas, gente, o estudo ele também tem que ser constante. Pode ser que não tenha a mesma constância, mas a gente é para renovar, fortalecer, ver realmente o que está acontecendo, entende? Mesmo quando você já chegou aqui, você estuda para ir além. Então, assim, é importante continuar, tá bom? Mas é isso, eu falei da abordagem. Hoje a live realmente não foi muito voltada assim para as técnicas de venda, é mais para mentalidade. E quando você estiver assim achando que hoje está ruim, faça, sabe a pose do super-homem, Mulher Maravilha? Faça uma pose, faça uma oração. Se você vê que a sua energia está embaixo, coloque Deus ali. Senhor, o Senhor está no comando. Me dá energia, me deixa forte. Não deixe que nada, mas assim, não adianta também a gente só pedir e não fazer nada, né? Não deixa que nada influencie, me blinda, me mande clientes com oportunidades de fechamento. Pode me dar o chão, Senhor, que eu vou dar o passo, porque hoje vai sair venda. Entenda? Começa o dia assim. Começa o dia diferente. E se a energia ruim bater, problemas, fala, não, agora é o momento de trabalhar, eu vou continuar focada nisso aqui, nessa energia. E volta para recuperar essa energia, mas volta rápido, tá? Porque senão a semana vai ser ruim, o dia vai ser ruim, o mês vai ser ruim. E assim, gente, tudo vai ser ruim. Porque se a nossa vida profissional também não vai bem, aí a pessoal também atrapalha. Se a pessoal não vai bem, a profissional também atrapalha. Eu falo muito que nós temos que separar em vertentes, né, de pilares para você conseguir ali se apoiar, porque não é fácil. E tudo que eu tô falando aqui não é fácil mesmo, não, tá? Não é fácil. Vocês acham mesmo que. Só que eu encontrei o quê? Eu encontrei na programação aí neurolinguística não me dá depressão, burnout, a conseguir controlar, sabe, várias coisas. Porque realmente, gente, não é fácil. O nosso dia a dia, porque assim, a gente tem pressão das vendas, aí a gente tem pressão do cliente, porque aí ele fecha, ele já quer contemplar. Aí a gente já tem nossos problemas pessoais. Não é fácil. Eu não vim aqui dizer que é fácil. Mas se não alinharmos e estruturarmos isso, vai ficar mais difícil ainda. Vocês acham mesmo? Tem dia que eu penso assim, meu Deus, será que hoje eu vou dar conta? E aí eu ouço a vozinha dele, vai sim, minha filha, porque eu tô aqui com você, você vai dar conta. Você levanta, você toma um café preto, você toma um banho legal, faça a sua oração e ó, faça acontecer.
Porque ninguém vai fazer por você. Desculpa, gente, ninguém vai fazer por nós. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Ninguém vai fazer. Desculpa, não existe. Então pensa assim, ó, se eu não fizer isso, o que vai mudar na minha vida? E se eu fizer, o que vai mudar? Ah, não, então eu preciso fazer. Vai lá e faça, sabe? Ninguém vai fazer. Eu fico pensando assim, quem vai fazer por mim? Meus boletos vão vencer. Eu tenho um monte de responsabilidade. Vai adiantar eu ficar aqui me lamentando? Não vai. Não vai. Ah, Ana, mas é porque, nossa... Porque assim, sempre o problema do outro, gente... Assim, o nosso problema vai ser maior que o problema do outro. Sempre, sempre. Ah, Ana, mas é porque você não tá com tantos problemas assim, senão você teria uma depressão, gente. Tanta coisa que acontece comigo, que a minha mãe às vezes fala, nossa filha, como que você aguenta? Nossa filha, como que você tá aguentando? Eu falo, mãe, eu tenho que ter força, porque se eu não aguentar, quem que vai aguentar? Quem que vai fazer? Como que... Eu não tenho nem tempo, gente, ó. Eu não consigo ter nem tempo de ter que ficar ali triste com os acontecidos. Eu tenho que levantar e fazer acontecer. Eu não posso ter esse tempo, entende? E é isso que eu programo no meu cérebro. É isso. E assim, ó, não pensa que quanto mais você faz, mais responsabilidades você tem, mais coisas te acontecem. E não é coisinha de falar assim, ah, mas isso aí é leve, a Ana leva de boa. Não, é coisa pesada que às vezes você fala, nossa, como que não ataca o meu psicológico? Não ataca porque eu tenho que fortalecer ele. Porque e se atacar, como que vai ser? Quem vai fazer por mim? Não tem. Entende? Ainda eu não tenho quem faça por mim. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim, mas ainda não tem quem faça por mim, não. Hoje fiz uma venda utilizando a escassez do Dia das Mães, que tinha somente essa vaga e deu super certo. Gente, é isso, né, Thalitinha? E você sabe que dá certo, é só utilizar que dá certo. Você vê utilizando quanto. E assim, gente, é usado com integridade. Tudo que você usa é com integridade. Porque, agora, mas nossa, tem lá 20 vagas ainda. Tem 20 vagas ainda, mas pode ser que de hoje para amanhã não tenha mais 20 vagas. E aí? Entende? Então, você já tem que pensar, não tem a vaga. Ó, se eu conseguir a vaga para você, é bem isso. Uma vez escutei uma história, se o seu filho estivesse doente, se você precisasse pagar 2 milhões para salvar ele, você não faria para salvar seu filho? Então faça para salvar você. Sim, exato. E você precisa estar forte para poder ajudar o seu filho, né? Você precisa estar forte para poder ajudar a sua família. Mas Ana, mas como assim? A gente não tem que ser forte o tempo todo. Não precisamos mesmo, mas eu não quero ser fraca, entende? Eu não quero ser fraca, eu preciso ser forte. Porque já pensou, se eu deixo a fragilidade me pegar, o tanto de coisa que vai acontecer? Eu preciso sempre programar o meu cérebro que eu sou forte. Se depende de mim, eu tenho que ir atrás mesmo. Se não tem outra pessoa que faça por mim ou que vá pagar meus boletos, eu tenho que fazer. Então eu tenho que ser forte, gente. Desculpa. Agora, se eu tenho alguém que faça por mim, eu posso ser fraca. Eu posso ter a fraqueza. Agora, se eu não tenho, quem que vai fazer por mim? Já pensou? Esses dias que me aconteceram várias coisas, né? Fiquei lá deitada ainda. A minha filha falou assim, mãe, eu tô preocupada com você, eu nunca te vi assim. Eu falei, filha, tô meio abalada mesmo, meio que me abalou emocionalmente. Aí, tá bom, fiquei 2 dias, porque pra mim, assim, ó, eu fico um dia ruim e no outro eu já tenho que me levantar. Não adianta você ficar 2 dias ruins, né? Senão são 3, 4 e assim... Aí eu fiquei 2 dias, eu falei, nossa, eu tô estranha mesmo, porque pra ficar 2 dias abalada, assim... Aí eu, ali pensando, eu falei assim, nossa, mas se eu continuar assim, eu vou ficar pior. E aí, como eu vou me levantar? Entende? Como que eu vou me levantar? Eu preciso me levantar agora. Porque senão, depois, vai ficar mais difícil, vai ficar mais pesado. Então, gente, esse é o recado da live de hoje. Não é fácil mesmo, mas a gente tem que amar o que a gente faz em primeiro lugar. Se você não ama, não adianta, você não vai aguentar. Mas você precisa se fortalecer.
a sua mente é o principal. Mente, corpo, né? Tem toda mente, corpo e espírito. Mas assim, primeiro ponto é a sua mente que trabalha em tudo. Se você não estiver com a sua mente fortalecida do que você pode, que você consegue, que você errou sim, mas que você vai fazer diferente, que você vai pegar tudo que a Ana falou aqui, vou dividir minha meta semanal, vou focar que hoje eu preciso vender uma cota por dia. Ou, sabe que eu tenho pessoas que programam assim, ó, eu vou trabalhar como se fosse todos os dias o último dia do mês, porque tem gente que acelera no último dia do mês. Trabalhe como se todos os dias fosse o último dia do mês, entende? Trabalhe assim. Então, agora você tem que criar programações para que você faça diferente, tenha energias diferentes. Mas primeiro ponto, fortaleça a sua mente. Não importa se você começou a vender consórcio agora. Eu vi outro dia, tem um parceiro de administradora, ele tem 40 anos de venda de consórcio e ele tá bem, sabe, aconteceram uns problemas que ele tá bem mal. E assim, com 40 anos, então não importa se você está começando ou se você tem 5 anos, 10 anos, 20, 30, isso é regra para geral. Fortaleça a sua mente, se fortaleça e faça diferente todos os dias. Todos os dias faça diferente, que eu duvido se você não bata a sua meta, até sem técnica nenhuma, só com a vontade de vencer. Porque eu quando eu comecei a vender consórcio, eu venci sem saber até o que era consórcio, entende? Então, esse é o mais fácil. Amei, Ana, muito obrigada. Salva a live, Ana. Sim, vai ficar salva. Ó, eu amo vender e quero ser vendedora de milhões. Vou continuar te acompanhando por aqui. Se você acompanhar e se você aplicar, com certeza, porque aqui só tem vendedores de milhões, tá? Só vendedores de milhões. Eu desejo para vocês um excelente mês. Eu desejo que vocês alinhem a rota de vocês. Anotem o que vocês precisam melhorar. Anotem. Me mandem no privado. Eu faço uma live sabe, para vocês. Então, assim, anotem o que vocês precisam melhorar. Alinhe essa rota. Trabalhe ali o que vai ser diferente. Pega e foca mesmo, não deixa, gente, ó, a semana tá passando voando, o mês tá voando, o ano está voando, já estamos no mês 5, gente. Ó, carnaval foi ali, Natal foi ali, agora se você não mudar, você vai ter os mesmos resultados. Mude. Se o seu mês foi bom, esse mês tem que ser excelente. Se o seu mês foi ruim, este mês tem que ser mais excelente ainda. E o outro, e o outro, e o outro, tá bom? Porque o mercado de consórcio está aquecido. Se blindem e vendam, ok? Boa, a mentalidade é tudo. Estou na luta 2 meses como PJ. Muita fé, solidão e força. Seja muito bem-vinda aqui, Larissa. Sozinha você não estará, tá bom? Fica tranquila, você não está sozinha. E assim, continua na luta, continua fazendo, não desista e assim, faça mais. Faça mais. E um detalhe, quando estiver cansado, descansa, mas não é descansar muito. Eu estou muito cansado. Eu preciso descansar, descanse um dia, mas descanse totalmente de tudo e volta energizado. Entende? Porque todo mundo tá cansado. Todo mundo aqui cansa, todo mundo aqui tá estressado, todo mundo tá prestes a ter um burnout, controle a sua mente, ninguém vai fazer por você. Não adianta, seja forte, seja corajoso e corajosa, que tudo dá certo. Só fortalecer aqui, que aqui é o comando de tudo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, excelente mês, aproveitem, o mês começou bem aquecido, foquem no que precisa e fortaleça a sua mente e reprograme a sua mente, combinado? Beijos, fiquem com Deus, muito obrigada, foco, força e fé, é isso mesmo, Maia, foco, força e fé. E assim, ó, quarta-feira que vem tem live, e pessoal que eu não consegui falar lá no grupo, que estão no grupo,
Segunda-feira, aí nós vamos falar sem filtro. Segunda-feira estarei com vocês. Muito obrigada. E depois eu comento lá no grupo amanhã algumas coisas com vocês. Mas, ó, segunda-feira e quarta-feira aqui, tá bom, pessoal? Beijos, fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, beijos. Ah, deu tempo de não cancelar. Pergunta do Adriano. Peraí, Adriano, verdade, desculpa. Ah, minha esposa quer vender consórcio. Qual administradora recomenda para começar? Adriano, me chama no privado. Tem que ver qual é o perfil, o que vocês querem, o que que vocês estão buscando. Então, assim, me chama no privado. Vou te passar meu contato, a gente conversa e eu te passo sim. Fica tranquilo. Vamos analisar o perfil, o que que vocês estão buscando e eu te passo. Respondida a sua pergunta? Me chama no privado e aí conversamos, tá bom? Beijo, obrigada. Fiquem com Deus. Me chama lá no privado. Tchau.